Adão, formado do pó da terra, moldado pelas mãos do próprio Deus, e vivo, porque recebeu dentro de si o fôlego divino. O homem nasce do chão, mas carrega dentro de si o sopro do Criador. Deus molda a terra. Suas mãos eternas trabalham o barro como um oleiro paciente. Ele forma um corpo, define músculos, desenha ossos, constrói veias, posiciona um coração. Cada detalhe nasce da intenção divina, mas aquele corpo ainda está imóvel, sem respiração, sem consciência, sem história. Então Deus se inclina, aproxima seu rosto daquela forma moldada do pó, e sopra. O fôlego da vida sai do próprio Deus e entra no homem. Pulmões se enchem, o peito se move, o coração começa a bater, o sangue passa a circular, os olhos se abrem. O homem vive, não como um Deus, não como um anjo, mas como imagem e semelhança do Criador, criado para refletir Deus, criado para se relacionar com Deus, criado para andar com Deus. Adão abre os olhos, e a primeira coisa que ele vê é o rosto de Deus. Não há trovão, não há pavor, não há terror, há paz, há reconhecimento, há pertencimento. Adão não pergunta quem é Deus, porque algo dentro dele já sabe. Deus não se apresenta, porque a alma de Adão já reconhece sua origem. Criador e criatura se encaram, e tudo é harmonia. Deus coloca Adão de pé. A terra sente o peso do primeiro homem. O céu observa, a criação testemunha. Deus conduz Adão pelo mundo que ele mesmo criou. Rios transparentes refletem luz. Campos verdes se estendem como tapetes vivos. Árvores gigantescas oferecem sombra. Frutos pendem maduros. Animais caminham sem medo. Predador e presa coexistem em paz. Não existe violência. Não existe morte. Não existe sangue. Tudo vive em equilíbrio. E no meio dessa criação, Deus planta um jardim. Não apenas um jardim físico, mas um lugar de encontro. Um espaço de comunhão. Um território de relacionamento. O jardim do Éden. Deus coloca Adão ali, não como escravo, não como prisioneiro, mas como mordomo, como administrador, como responsável. Adão cuida, Adão observa, Adão aprende. Deus traz os animais diante dele, e Adão os nomeia. Cada nome nasce da percepção. Leão, águia, peixe. Ele observa comportamentos, percebe diferenças, reconhece padrões. Mas em meio a tantos seres vivos, Adão percebe algo. Nenhum deles é como ele. Nenhum deles fala como ele. Nenhum deles pensa como ele. Nenhum deles carrega dentro de si o mesmo tipo de consciência. E Deus percebe isso também. Deus declara: não é bom que o homem esteja só. Então Deus faz Adão cair em profundo sono. Não um descanso comum, mas um sono sobrenatural. O corpo de Adão repousa. Deus se aproxima novamente. E do lado de Adão, retira uma parte. E daquela parte, Deus cria a mulher, com delicadeza, com beleza, com identidade. Eva. Quando Adão desperta, Yahvé, ele não precisa de explicação. Ele reconhece: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eles se aproximam, se observam, se reconhecem. Não existe vergonha, não existe comparação, não existe insegurança. Existe aceitação. Existe unidade. Eles caminham juntos, trabalham juntos, governam juntos. E ao entardecer, Deus vem. Deus anda com eles. Deus fala com eles. Deus compartilha pensamentos. Deus ensina princípios. O Criador do universo caminhando com criaturas feitas do pó. E isso é normal, porque a relação ainda é pura. No centro do jardim, duas árvores se destacam. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus estabelece um limite. De todas as árvores vocês podem comer, mas desta não. No dia em que comerem, certamente morrerão. Não é ameaça, é proteção. Não é controle, é cuidado. E por um tempo, Adão e Eva obedecem. Vivem em alegria, vivem em liberdade, vivem em segurança. Mas longe dali, uma consciência observa. Um ser que um dia foi anjo, um ser que um dia esteve na presença de Deus. Satanás, consumido por orgulho, ferido por rejeição, tomado por ódio. Ele vê o homem, vê a comunhão, vê o privilégio, e inveja nasce. Ele não pode destruir Deus, então decide atacar aquilo que Deus ama. Satanás se aproxima do jardim, assume forma de serpente, astuto, sutil, silencioso. Ele não chega gritando, não chega ameaçando, ele chega questionando. Foi isso mesmo que Deus disse? A dúvida entra. Eva responde: Deus disse que se comermos morreremos. A serpente rebate: vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem serão como ele, conhecendo o bem e o mal. Satanás não nega Deus. Ele distorce Deus. Não diz que Deus não existe. Diz que Deus esconde. Diz que Deus limita.
Diz que Deus priva. A suspeita nasce. Eva olha para o fruto. Bonito, brilhante, desejável. Parece inofensivo. Ela estende a mão. Toca. Nada acontece. O silêncio encoraja. Ela morde. E naquele instante, algo invisível se quebra. O mundo espiritual treme. A desobediência acontece. Eva sente. Algo mudou, mas não entende exatamente o que. Ela entrega o fruto a Adão. Adão olha. Lembra da ordem. Sabe que é errado, mas escolhe desobedecer. E come. E naquele momento, a inocência morre. Não há explosão. Não há trovão. Mas há morte. Uma morte silenciosa. Os olhos deles se abrem. Eles se veem. E pela primeira vez, sentem vergonha. Sentem culpa. Sentem medo. Percebem que estão nus. Correm. Pegam folhas. Costuram roupas improvisadas. Tentam se cobrir. Tentam esconder por fora aquilo que está quebrado por dentro. E então, ouvem passos. Os mesmos passos que antes traziam alegria. Agora trazem terror. Adão. Onde você está? Adão responde tremendo. Eu ouvi a tua voz. E tive medo. E me escondi. Deus pergunta. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu te proibi? Silêncio. Adão aponta. A mulher que me deste. Eva responde. A serpente me enganou. O pecado gera separação. O pecado gera acusação. O pecado quebra relacionamentos. Deus então declara as consequências. A serpente é amaldiçoada. A mulher conhecerá dores. O homem conhecerá suor. A terra produzirá espinhos. Mas Deus libera uma promessa. Da descendência da mulher. Virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. No meio da sentença, Deus planta esperança. Deus mata um animal. Derrama sangue. Cobre Adão e Eva. O primeiro sacrifício. Uma mensagem silenciosa. O pecado custa a vida. Mas Deus ainda cobre. Mas eles não podem mais permanecer no jardim. Um anjo aparece. Espada em chamas. O caminho é fechado. Adão olha para trás. Vê o jardim. Vê o lugar onde andava com Deus. Eva chora. Eles seguram as mãos. E dão o primeiro passo para fora. O vento agora é frio. O chão é duro. A terra não coopera. O trabalho cansa. O suor escorre. O Éden ficou para trás. Mas a promessa ficou viva. Deus não desistiu do homem. A queda não foi o fim. O amor de Deus continua maior que o pecado. E até hoje, Deus ainda chama, assim como chamou Adão. Onde você está? Não para destruir, não para condenar, mas para restaurar. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal. Curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. E escreva nos comentários. Deus ainda me chama.